Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa oitava aula, Teologia Sistemática 5, Eclesiologia, último bloco. Meus irmãos, eu separei aqui, era já para eu ter lido para vocês, só para a gente concluir você vê, não estava no meu programa, né, isso, mas é importante eu ser franco, o meu posicionamento com vocês, com aquilo que as escrituras ensinam, aquilo que a gente aprendeu na história, e também agora aqui eu queria falar algo para vocês, né. Olha só, eu escrevi assim, a igreja local é formada pelo coletivo. A igreja local é formada pelo coletivo, tornando-se uma coisa só, ou seja, uma igreja, né? Ou um só corpo. Ponto. Nessa igreja local, que é coletiva, que torna um só corpo, tem peças-chaves, que são os ministros, de preferência, e pela recomendação bíblica, homens. Ponto final. E também suas múltiplas peças individuais, que são cada membro. Ou seja, a igreja local, que é um corpo, tem peças-chaves, que são os ministros, os líderes, e tem os demais, que são peças individuais, importantíssimos, instrumentos individuais, que são cada membro, que juntos formam esse corpo. E a analogia que eu faço dessa igreja local é mais ou menos como de um relógio antigo, em que os dons ministeriais são o ponteiro, ou os ponteiros principais, e a mecânica principal. Pode ver, os relógios antigos, você precisa dos ponteiros, e o pastor se equipara à hora, e os demais ministros ao minuto. E ali os botões que mudam a agenda, que mudam a hora, seriam, eu diria também, esses outros ministros. Tá bom, pastor, e aí esse relógio é só feito por ponteiro, pelo ponteiro de hora, de minuto e pelo botão que vira? Não, tem uma engrenagem interna que dá sentido e dá vida, que são cada membro. Então, essa analogia eu comparo muito à igreja local. E por que eu estou falando tudo isso aqui, irmãos? Lembra que no primeiro bloco nós lemos Atos 2? Então eu até escrevi assim, eu pus como um cabeçalho, um comentário sobre os dons e aquilo que chamo de minha utopia. E aqui eu escrevi o seguinte, que eu acredito que aquela igreja de Atos 2, ela pode ser redesenhada ainda hoje. E que, nos dias de Lutero e de Calvino, e dos reformadores, eles tinham uma utopia de uma igreja praticamente do Novo Testamento. Só que os nossos irmãos, Calvino, Lutero e todos os reformadores, eles tinham um mundo muito diferente do nosso mundo, admitamos. O feudalismo, que tinha começado ali por volta do V século e foi até o 15º século, ou seja, toda a Idade Média, era ainda presente. O que mais? Tinha a igreja dominante, que era o romanismo. O que mais? O mundo era baseado em monarquias e impérios, ou seja, era um mundo muito diferente. E tinha uma outra grande ameaça, que era o mundo muçulmano, no encalço do povo cristão. Perceba, humanamente falando, a igreja de Lutero, de Calvino e dos reformadores, eles sonharem copiar o Novo Testamento era praticamente impossível. E eu te pergunto, eles sonharam com aquela igreja? Sim. Devagarzinho ali, grão a grão, eles foram montando essa igreja? Sim. E podemos dizer que o Ocidente foi redesenhado pelo protestantismo. Começou com o catolicismo, sim, mas o Ocidente, principalmente com a Europa, e a Europa protestante com os Estados Unidos, foi redesenhado. E hoje a nossa civilização, ela é fruto do quê? Daquilo que os nossos reformadores iniciaram lá atrás. Ou seja,
Aquilo que para mim hoje é uma utopia, eu não vejo que eles também pensavam que é uma utopia. Mas é possível essa utopia? É possível. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje na igreja, o melhor dos mundos era que a igreja primitiva, a igreja de hoje, ela tivesse os 5 ministérios, que começa com apostolado, vai para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sabendo que apostolado é uma coisa raríssima, e eu já trabalhei nas aulas passadas, e eu não aconselharia nunca ninguém ser chamado de apóstolo. Por isso que o pastor Enéas Tonini, no seu livro, ele vai falar o seguinte, que hoje, como se convencionou de chamar o profeta pastor, como se convencionou de chamar o evangelista pastor, como se convencionou chamar o próprio pastor de pastor e o mestre de pastor. Por isso que, historicamente, nesses 400 anos de história, ou 500 anos, o título pastoral criou destaque. Se a igreja fosse mais madura nesse aspecto, não teria nenhum problema separar o candidato a ser um profeta. Mas todos aqueles que, ao longo desses 500 anos, se aventuraram a ser chamados de profetas ou apóstolos, caíram em caminhos de heresia. Então, resguardar esses dons ministeriais e colocar apenas o pastorado como o dom principal é uma atitude de zelo com a igreja. Porque, irmãos, podem ver que na história desses últimos 500 anos, quem quis destacar o dom proféticos foram para as heresias. Foi assim com os sucelitas, foi assim com os adventistas, foi assim com os mormons, ou seja, tudo deu errado. Então, na minha opinião, quando os nossos pastores, eles são criteriosos de dizer, chamemos todos de pastores, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, aquele pelo qual um dia, quem sabe, possa existir esses apóstolos. Ser chamado de pastores ainda será um caminho mais saudável. Então, eu, particularmente, irmãos, na minha opinião, eu acho que uma igreja, quem sabe a igreja pode até, né, se tornar assim tão criteriosa que uma igreja possa chamar o irmão de profeta, o outro de evangelista. Mas perceba, hoje a igreja está tão infantilizada em tantas tolices que eu vejo que ela não consegue trabalhar essa questão de uma forma muito bíblica, porque podem ver, irmãos, me permita aqui duas críticas, tá? Qual é? A igreja hoje, qualquer pessoa monta uma igreja. Se vulgarizou a igreja. E se vulgarizou por quê? Porque qualquer pessoa se torna pastor ou missionário ou bispo ou apóstolo. É ou não é? Então, essa igreja que virou um grande comércio e virou um grande negócio, ela não está mais preparada para terem grandes debates teológicos. Por isso que a gente tem que começar pelas bases. Tem que começar aqui pelos fundamentos. Tá bom, meus irmãos? Então, eu acredito que um dia a Igreja de Jesus vai voltar a ser aquilo que nós lemos lá no primeiro bloco, a Igreja de Atos 2. Eu sonho com essa igreja. Diga, Júnior. Então, é só mais uma crítica ou um questionamento. A igreja, de forma esse comando hierárquico da igreja, entre um cargo maior, um que obedece ao outro, uma questão mais vertical em vez de horizontal. Só que aquele modelo de Jesus, de um servir ao outro, é a maneira mais horizontal, né? Mais horizontal. Porque o vertical ele é hierarquizado. De um Por andar isso, para o outro. Será que isso não é tão ou não foi tão nocivo, porque Jesus falou, o maior que serve, aquela briga lá entre os discípulos, ele falou, o maior que serve, deu um exemplo que ele servia a todos, sem procurar a cadeia hierárquica, ou se é uma utopia. por isso, Júnior, que nós, né, vendo aqui os sistemas de governo, vimos que o episcopal é o mais perigoso. É muito hierarquizado. Que mesmo que tenhamos uma boa intenção, o episcopal sempre vai ter ali um arcebispo, um líder dos bispos. E isso é muito perigoso. E podem ver, por exemplo,
a igreja anglicana, Júnior. Ela é episcopal e ela ainda é unida ao Estado, né? Ou seja, é muito perigosa. Ah, pastor, mas eles têm uma história. Eu sei, mas eles têm uma história de acertos e de erros muito grande também, né? É, e até essa questão aí que você falou aí também, a questão de dom, até tem uma questão do dom que a gente não pode, como você mesmo falou, eu opto pela letra. Ah, tudo bem, não é dom, né? Pastor, não pode ser pastor, dom, bispo, apóstolo, fosse aquele período que viu, quem esteve, presenciou Jesus, que esteve presente com Jesus. Agora você falou, profeta. Meu, vai ser profeta hoje, com tanto perigo. Fulano é Por profeta. isso, Ele é o dom de você profeta. entende? Ele vai ser profeta. O carro tem uma Então, pastor, tem uma e o profeta. É meio por perigoso. isso que, por essa razão, Júnior, que eu mencionei Atos 2, e mencionei Efésios 4, e mencionei esse momento, dizendo o melhor dos mundos seria que na igreja fosse igual era no Novo Testamento. Lembra, quando a igreja estava em Antioquia, que se reuniram mestres e profetas? Percebam, o texto bíblico vai dar ênfase que esses dons são dons de oficiais que lideram. Os mestres lideram e os profetas lideram. Mas hoje a igreja ela não está pronta para isso. Porque, como você falou, se eu chamar, vamos supor, Júnior, que se eu te ordenasse, né, vamos supor, como profeta Júnior, você vai ter uma visibilidade maior que o seu pastor. Porque É isso. todo mundo vai falar assim: não, o Júnior revela, o Júnior profetiza. Não, Ué, mas o Júnior, ou seja, já pressupôs uma sim, gama de coisas erradas. vou ter uma áurea maior. É, exatamente. Isso vale, Júnior, para o bispo, isso vale para o apóstolo. Por isso que, por exemplo, quando eu disse, logo no início das aulas, sobre o livro do pastor Ernesto Tonini, eu discordo de alguns pontos daquele livro, é isso. O pastor Ernesto Tonini, eu sei que ali ele escreveu um livro dizendo, nós só chamamos de pastor. Para nós batistas não tem evangelista, não tem profeta, não tem mestre, tudo é pastor. E eu discordo dele nesse sentido, porque na teologia, não, a Bíblia vai falar que existe mestre. Eu sei que ele ali foi sucinto, mas eu endosso a aula dele e o livro dele, porque, de fato, eu faria por preservação à Igreja de Jesus, e porque quem se aventurou, se aventou a ser chamado de profeta, virou uma seita. Então, igual eu tô falando, é um Logo, perigo. por isso que eu chamo tudo pastor. E eu amo quando pastores como esses pastores que são, como foi Billy Graham, como foi grandes pastores, eles não aceitam serem chamados nem de bispos e nem de apóstolos. Para mim, eles já ganham meu abraço, porque eu Então, entendo que eles até podem ser. Vou dar um exemplo aqui, Júnior. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Hernandes Dias Lopes, é um presbiteriano tradicional. Olha lá. O Hernandes Dias Lopes prega como um profeta? O que vocês acham, irmãos? Ele é um profeta de Deus ou não? Para mim, um profeta, então, um dos é o que eu maiores estou que nós. falando. Ó. É o que eu estou falando. Desculpa você estar referindo. Como você falou, é igual o mestre. Da mesma forma, você não vai falar, fulano tem o ministério de mestre. É isso que eu quero dizer. Mas ele é Exato, o mestre, ele é mestre. o dom, Exato, não, então é isso. Nós estamos na mesma coisa. Nós é estamos isso falando, aí. por exemplo, se a gente chama o Júnior, vamos supor, o Júnior tem o dom, tem o dom de mestre. É feita uma confusão, mas ele é mestre no quê? Ele tirou mestrado aonde? É isso A aí. igreja não tem essa Então, clareza. exato. Tá, não tem, não está Não preparado. tem. Então, para a gente não impor algo que a igreja não tem, a gente espera a igreja um dia ter. Quem sabe esses dons possam ser colocados de uma forma como era no Novo Testamento. Já que não temos, a gente se ajusta e Uma coisa chamamos o completa. Júnior do quê? De pastor mestre. Exato. Então, voltando ao Hernandes Dias Lopes, ele prega que ele é um profeta? Prega. Pastor Hernandes Dias Lopes é um evangelista? Ô, meus irmãos, eu queria ter ganhado metade das almas que ele ganhou, ou 10%, vai. Pastor Hernandes Dias Lopes é um excelente pastor? É excelente pastor. Pastor Hernandes Dias Lopes é um excelente mestre? Concorda que ele consegue unir na pessoa dele esses quatro? Sim. Mas ele se aventurou a ser chamado de Sem apóstolo? vaidade. Não. Não. E ele vai ser... Olha, irmãos, Deus queira que nunca ele queira, tá? Porque se um dia ele quiser, ele perdeu em meio encanto. Entendeu? É verdade.
Por quê? Porque eu entendo que, já que se vulgarizou, a gente restaura o ofício, restaura a teologia, e quem sabe um dia pode até restaurar o dom. Por isso que, já que está lá no texto bíblico, eu não vou dizer que Deus não possa dar, mas hoje eu jamais recomendaria que alguém se autodenominasse ou aceitasse, porque para mim ele é um apóstolo brasileiro. No entanto, jamais o chamarei assim, Como e ministério, né? jamais torço que ele se autodenomine assim, ou a igreja presbiteriana. Porque olha o que ele é para a igreja presbiteriana e olha o que ele é para nós. E o Nicodemos, a mesma coisa. E quantos outros se tornaram assim? O seu Shed, a mesma coisa. E quantos outros grandes homens de Deus? Então, percebam, eu não estou desprezando o título, mas eu estou preservando esse título diante do nosso momento contemporâneo e diante de tanta vulgarização da igreja e dos ministérios. Porque a culpa dessa vulgarização é dos crentes, sim, mas principalmente dos pastores, que não foram criteriosos. E já que vulgarizou, estamos aqui tentando mudar a história, para Deus nos ajudar. Tá bom, meus irmãos? E, acabamos não entrando no capítulo. Era os meios da graça, tá vendo? Mas, glória a Deus, espero ter sido útil para os irmãos, tá bom? Então, isso que eu te falei, a questão, por exemplo, eu vou lá, Beatriz, ela tem lá o dom da profecia. Aí eu vou dizer que ela é uma profetisa, tem um ministério da profetisa, que ela tem, o ministério dela é ser profetisa. Pra você entender, né? Sim, Embora ela tenha o dom da tem o dom, profecia. né? É isso que eu estou Ela tem o falando. dom. Então, acho maior fulano lá é o profeta, o ministério de profeta. Esse Então, ministério. mas percebam, né? Você citou a Beatriz. Então, vamos supor que a Beatriz comece a ser usada. Sim, Não vou dar o espaço ministério para de ela na profecia. nossa igreja, não vou dar um certo valor, não vou dar. Porque, Sim, irmãos, quem dá o dom é o Espírito Santo. Lembra Pedro, quando chegou diante de Cornélio? sim. Vou impedir a água para aquele que o Espírito Santo batizou? Eu vou impedir que a pessoa receba uma certa consideração, sendo que Deus quer usá-la? Não. Se nada a desabone. Ah, pastor, mas vamos então ordená-la como pastora. Precisamos? Eu creio que não. Vamos chamá-la de missionária, tá bom? Tá bom. É um título que a igreja responde bem, que ela talvez não se envaideça, e ela vai ser usada. Mas ela não está fazendo uma obra de missões, eu entendo, mas ela está sendo uma obreira, uma líder de proeminência, né? Então, percebam, não estou querendo reinventar a roda, mas estamos preservando a igreja Então, por isso eu estou diante dos falando. lobos, Teve não é? tem algumas igrejas que até você citou mesmo, Mormon, e tem uma outra também, tem uma outra igreja, que tem um camarada lá na história deles, que tem até uma foto na igreja lá, ele como profeta, eles reverenciam ele como um profeta. Sim, é um absurdo. Um Absurdo. absurdo. Por isso que eu digo para Um você, ídolo. Júnior, que o melhor seria ser chamado. No entanto, em virtude de. Não, não chamamos de pastor. E mesmo assim, chamando de pastor, vulgarizou. Por isso que eu digo, Júnior, e aqui estamos, não quero ser quem me ouvir no futuro, quem assistir essas aulas, não tenha uma ideia errada de mim. Eu preferi tirar o meu time de campo para não atrapalhar mais meus colegas, que eu amo. Vou pregar nas igrejas deles, eu estou junto com eles, tenho comunhão com eles, mas eu quero estar próximo e quero estar junto e trabalhando com quem quer formar obreiros. Deus me deu esse dom e eu quero fazer isso. E eu quero poder ordenar alguém que também passou por esse treinamento, mas que tenha principalmente o dom do Espírito Santo, tenha uma vida de bom testemunho, seja sábio, que tenha todos os critérios bíblicos e um bom treinamento. Aí eu Então, estou lá para ordenar com toda alegria. então, é comum você, alguém, ou a igreja, ordenar uma pessoa para pastor, para diácono, agora, imagine só, você vai ordenar alguém para ser profeta? Por isso que eu chamaria ser o quê? Pastor, né, Júlio? Então, é É. isso que é esquisito. Não, por isso que eu digo para você que essa Não, porque a pessoa. pessoa não vai Não, deixar de aqui eu exercer. estou falando profeta, viu, Júnior? Não o espiritismo que recebeu o dom de profeta é inspirativo. Eu estou falando profeta mesmo que prega a palavra, né? Que é aquela pessoa que vem até com a Bíblia numa mensagem, como hoje, as igrejas sérias, os pastores são profetas.
Nas igrejas sérias, os pastores são boca de Deus, são profetas, mas eles são chamados de pastores, né? Pode ver. Então, Júnior, por isso que eu falo, não tem nenhum problema a gente chamá-los de pastores. E aquela irmã que foi levantada como uma profetisa, que ela está sendo útil para a nossa igreja, chamá-la ela de profetisa não vai cair bem, vai ser uma coisa que vai desarmonizar, pode dar uma ideia errada, pode até desfigurar a nossa igreja. Então, como que chamaríamos ela? Chamaríamos, no meu caso, de missionária. E em uma outra igreja, se eles chamarem de pastora, não vou ser contra. Só não pode ser apóstola, nem bispo. Ordenar apóstolo e ordenar apóstola. Aí, Entendeu? pode. Tá bom, filhos. Fechamos aqui? Fechamos? Né? Me perdoem, porque eu queria ter falado do capítulo dos meios da graça, mas se precisar, a gente vai para 10 aulas. Mas eu vou tentar acabar tudo semana que vem, porque senão vai ficar muito apertado as outras matérias. Por quê, irmãos? A gente vai ter agora escatologia e educação religiosa. Escatologia, a gente vai para os 12 encontros. E ainda a gente só vai arranhar escatologia. Entendeu? Então, eu prefiro ser mais econômico aqui para poder explorar mais escatologia colar. Tá bom? Isso aí. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Ela ficou quietinha hoje, né? Não ia ter tempo de falar, não ia dar tempo. Mas pode mandar no grupo, tá, Beatriz? Achei de dúvida, manda para ele. Pode mandar, No seminário, o meu apelido era Não Entendi, né? Então, é isso aí, Beatriz. Que Deus está esclarecendo. E pode perguntar, né, Júnior? É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe.